Pense por um momento. Quantas decisões você já tomou somente hoje? Algumas parecem pequenas, quase insignificantes. Outras, no entanto, carregam um peso silencioso capaz de transformar caminhos inteiros. Imagine-se, antes de cada decisão, você pudesse contar com uma sabedoria divina, pura e perfeita, que jamais falha ou se engana. Agora, imagine que essa sabedoria está ao seu alcance. Todos os dias, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus derrame bênçãos e vitórias sobre sua vida, sua casa, seus filhos, seu trabalho e sua caminhada espiritual. Que esta mensagem traga discernimento e consolo ao seu coração. Eu sou o portador e você está no canal O Cajado Divino, o seu espaço de reflexão, oração e revelações profundas sobre a palavra viva de Deus. E hoje, o Espírito Santo nos conduz a um tema que toca diretamente o coração de todos os que desejam viver com propósito: a sabedoria para decidir corretamente. Uma oração poderosa será feita ainda neste vídeo e eu te convido a permanecer até o fim, pois a revelação final será a mais forte de todas. Ela pode mudar completamente a forma como você encara as escolhas da sua vida. Antes de seguirmos, inscreva-se agora no canal O Cajado Divino, deixe o seu like, comente e compartilhe com alguém que precisa tomar decisões importantes. Hoje é o dia em que Deus vai abrir os teus olhos espirituais. A sabedoria, segundo a palavra, é mais preciosa do que o ouro. Provérbios capítulo 3, versículo 13 a 15 nos diz: Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Sabedoria não é apenas conhecimento. Sabedoria é saber aplicar o conhecimento de forma justa, no tempo certo, com discernimento e sensibilidade espiritual. Quantas vezes nos precipitamos? Quantas vezes deixamos nossas emoções decidirem por nós? E o resultado? Tristezas, arrependimentos e portas que se fecham. Mas o Senhor, nosso Deus, deseja nos guiar a cada passo, a cada escolha, a cada encruzilhada. Você já se perguntou: será que estou ouvindo a voz de Deus ou apenas meus próprios pensamentos? Comenta aqui embaixo. Eu preciso da sabedoria de Deus todos os dias. Na Bíblia, Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz algo maravilhoso. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ou seja, Deus quer que peçamos sabedoria. Ele ama quando nos voltamos a Ele com humildade, reconhecendo que sem sua direção podemos nos perder. Mas, atenção, sabedoria divina não se obtém apenas com estudo, com experiências ou conselhos humanos. Sabedoria celestial nasce do temor do Senhor. Como está escrito em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Quando tememos ao Senhor, não é medo, é reverência. É reconhecimento de que Ele sabe, mas vê mais longe, entende o que nós não compreendemos. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um momento de dúvida, de portas abertas, mas também de confusão. Você não sabe qual caminho escolher. Será que é hora de mudar de emprego? Será que é o relacionamento certo? Será que essa é a oportunidade que vem de Deus ou apenas uma distração bem disfarçada? A sabedoria divina é o filtro que separa o bom do excelente, o imediato do eterno, o caminho da carne do caminho do espírito. Por isso, não decida nada sem antes orar. Não siga seus próprios impulsos. Lembre-se do que diz Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá.
Ou seja, confiar apenas nas nossas emoções pode ser um risco espiritual. Muitos personagens bíblicos entenderam isso com profundidade. Um dos maiores exemplos é o rei Salomão. Quando teve a oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus, ele não pediu riquezas nem vitórias sobre inimigos. Ele pediu sabedoria. Está registrado em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. E o Senhor se agradou tanto desse pedido, que não apenas concedeu sabedoria, como também riquezas e honra. O que isso nos ensina? Que quando buscamos sabedoria em primeiro lugar, outras coisas nos são acrescentadas. Isso está em perfeita harmonia com Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você já começou o dia orando por sabedoria? Ou será que na correria apenas reagiu aos acontecimentos? Amado irmão, amada irmã, é hora de mudar isso. Deus quer te capacitar antes mesmo de você sair de casa. Ele quer alinhar os teus pensamentos, acalmar o teu coração e te dar discernimento espiritual para enxergar além das aparências. Ele quer te livrar de armadilhas, de decisões precipitadas, de acordos perigosos. Se você está assistindo, até aqui comente: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. No final deste vídeo, faremos uma oração poderosa pedindo sabedoria para este dia, para que você saia fortalecido, guiado e protegido. Mas antes, vamos entender por que tantas pessoas erram justamente nas decisões. O que está por trás das escolhas erradas? Que tipo de influência espiritual pode estar operando nos bastidores? E como discernir quando é Deus falando ou apenas um desejo disfarçado? Tudo isso vamos aprofundar agora. Na parte 2, amados irmãos, quando falamos de decisões erradas, não estamos tratando apenas de erros racionais ou escolhas ruins, baseadas em falta de informação. Estamos sim diante de um campo de batalha espiritual, porque toda escolha carrega consigo uma consequência. E muitas vezes o inimigo sabe disso. Ele não precisa nos empurrar ao pecado diretamente. Basta nos levar à decisão errada, na hora errada, com a motivação errada. A palavra de Deus nos alerta claramente em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que há forças invisíveis tentando influenciar nossas escolhas, confundir nossos sentimentos e nos fazer tropeçar por meio da ilusão. Quantos casamentos começaram com uma decisão sem oração? Quantos negócios afundaram por promessas sedutoras que não vieram de Deus? Quantas amizades foram formadas com base em interesses e acabaram se revelando armadilhas? O inimigo se disfarça, irmãos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, nos adverte: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Por isso, a sabedoria do alto não é opcional, ela é vital. Ela é a nossa proteção. Em Tiago, capítulo 3, versículos 17 e 18, lemos: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Você percebe a diferença? A sabedoria humana pode ser arrogante, manipuladora, baseada em interesses pessoais. Já a sabedoria de Deus traz pureza, paz e justiça. Ela age com amor e produz frutos que glorificam o nome do Senhor. Agora, reflita comigo.
Quantas vezes você tomou decisões baseadas apenas no que os olhos viam? Você já confiou demais em algo ou alguém que parecia bom, mas no final revelou-se uma decepção? Comente aqui embaixo: Senhor, ensina-me a ver com os olhos do Espírito. O problema é que muitas vezes agimos como Saul. O rei Saul tomou decisões impensadas, movidas pela ansiedade, pela vaidade e pela necessidade de agradar ao povo. Em 1 Samuel, capítulo 13, vemos um episódio marcante. Samuel havia dito para Saul esperar 7 dias até que ele chegasse para oferecer sacrifícios. Mas Saul, ansioso, vendo o povo dispersar, resolveu fazer o sacrifício por conta própria. E sabe o que aconteceu? No momento em que terminou, Samuel chegou. Era uma prova de obediência e paciência. Mas Saul escolheu mal. Quantos de nós, em momentos de pressão, não fazemos o mesmo? Agimos com base no desespero, na impaciência, querendo forçar uma porta que ainda não foi aberta por Deus. E o resultado? Perdas, frustrações e muitas vezes o silêncio do céu. Mas há uma boa notícia. Deus é misericordioso e deseja restaurar a nossa sensibilidade espiritual. Ele quer que aprendamos a esperar, a discernir, a escolher com sabedoria. Salmo capítulo 25, versículo 12 declara: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sabedoria, irmãos, não é uma mágica que desce do céu de forma instantânea. Ela é cultivada na oração, na meditação da palavra, no silêncio de um coração que ouve mais do que fala. O próprio Jesus, o Verbo encarnado, passava madrugadas em oração antes de tomar decisões importantes. Lucas capítulo 6, versículo 12, diz que Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12 apóstolos. Se o Filho de Deus, cheio do Espírito, fez isso, por que nós agiríamos de forma precipitada? Neste momento, talvez você esteja diante de uma grande escolha, e o Espírito Santo está te chamando para a oração. Ele está dizendo: Filho, antes de decidir, entre no secreto comigo. Ele quer te revelar o que os teus olhos não veem. Ele quer evitar que você caia em ciladas que parecem bênçãos, mas são distrações. Lembre-se, nem toda porta aberta foi Deus quem abriu. E nem toda proposta tentadora é um sinal do céu. Você já parou para pensar quantas decisões na Bíblia mudaram destinos inteiros? A escolha de Moisés de abandonar os palácios do Egito e identificar-se com o povo hebreu mudou a história de uma nação. A decisão de Noé de obedecer à voz de Deus, mesmo sem ver a chuva, salvou toda a sua casa. E a obediência de Maria, ao dizer sim ao anjo Gabriel, trouxe ao mundo o Salvador. Mas também vemos o oposto, a escolha de Judas por 30 moedas de prata. A decisão de Ananias e Safira de mentir ao Espírito Santo. A precipitação de Esaú ao vender seu direito de primogenitura por um prato de comida. Irmãos, são decisões. Uma escolha errada pode custar anos de sofrimento, mas uma escolha feita com sabedoria pode mudar gerações. Por isso, no final deste vídeo, vamos clamar juntos por sabedoria, mas uma sabedoria que vem do alto, moldada pela vontade do Pai. Se você deseja viver sob essa direção divina, declare aqui nos comentários: Eu escolho caminhar com sabedoria, guiado por Deus. E agora, você pode estar se perguntando: mas como eu sei se é Deus que está me orientando? Essa é uma das perguntas mais importantes da vida cristã. E na parte 3, vamos aprofundar exatamente nisso. Como discernir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo? Como ter paz mesmo quando o caminho parece incerto? E mais, qual é o segredo bíblico para tomar decisões com segurança espiritual? Continue comigo. As revelações mais impactantes ainda estão por vir. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Cristo
Chegamos a um ponto essencial nesta caminhada. Como saber com clareza e convicção que é Deus quem está nos orientando? Essa é, sem dúvida, uma das perguntas mais feitas por cristãos sinceros. Afinal, em meio a tantas vozes, nossas próprias emoções, conselhos humanos, pressões sociais e até as armadilhas do inimigo, como identificar a voz do Senhor? Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem." Isso é tremendo. Jesus afirma que aqueles que são seus ouvem a sua voz. Então, se somos ovelhas do seu rebanho, é possível ouvir, reconhecer e seguir a voz do nosso pastor. Mas para ouvir, é necessário silenciar as distrações. Vivemos em uma geração onde o ruído da alma muitas vezes é mais alto do que o som da fé. As notificações do celular, as comparações nas redes sociais, o medo do amanhã e a ansiedade do hoje. Tudo isso abafa o sussurro do espírito. Mas Deus não compete com o barulho. Ele fala no secreto, no íntimo, no coração quebrantado. Por isso, irmãos, se quisermos tomar decisões com segurança espiritual, precisamos desenvolver uma sensibilidade ao Espírito Santo. E isso se cultiva em 3 atitudes essenciais. 1. Intimidade com a palavra. Deus nunca contradiz sua palavra. Se algo parece bom, mas vai contra as Escrituras, não vem de Deus. Muitos cristãos cometem erros graves por não conhecerem a Bíblia. O Salmo 119, versículo 105 declara: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Você quer luz para decidir? Leia a Bíblia. Ela é o mapa, o manual, o guia fiel. Nela encontramos os princípios eternos que protegem e direcionam. 2. Oração constante e sincera. Não estamos falando de orações repetidas, frias ou por obrigação. Estamos falando de uma conversa viva com o Pai, onde derramamos o coração e ouvimos a resposta. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: "Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." A paz é um dos sinais da resposta de Deus. Se a paz não está presente, talvez seja hora de esperar um pouco mais. 3. Confirmações espirituais. Deus, em sua misericórdia, pode confirmar aquilo que já nos falou de forma sutil ou até evidente. Ele pode usar uma pregação, um louvor, uma palavra de alguém que nem conhece sua situação, mas é usado pelo Espírito. No entanto, atenção, confirmação não é manipulação. Se você está tentando forçar Deus a dizer o que você quer ouvir, isso não é fé. É idolatria da própria vontade. Espere com humildade e Ele falará. Agora, pense comigo. Você já tomou alguma decisão que parecia perfeita aos olhos humanos, mas no fundo havia uma inquietação, uma dúvida que você ignorou. Já aconteceu de tudo parecer certo, mas ainda assim, algo dentro de você dizia: não vai. Pois é, o Espírito Santo muitas vezes fala por meio dessa inquietação. Ele nos freia, nos alerta, nos direciona. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz: "E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho. Andai por ele sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda." Aleluia! Deus fala, Ele dirige, Ele é fiel. Mas há um ponto importante que poucos mencionam. Nem sempre a escolha de Deus será a mais fácil, é verdade. A porta estreita, o caminho da obediência nem sempre é o mais confortável, mas é o mais seguro. Muitos querem que Deus confirme aquilo que já decidiram no coração, mas o verdadeiro discípulo pergunta:
Senhor, o que tu queres que eu faça? Veja o exemplo de Paulo. Em Atos capítulo 16, versículos 6 a 10, o apóstolo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Parece estranho, não? Mas era o plano de Deus direcioná-lo para a Macedônia. Se ele insistisse em sua própria lógica, teria desobedecido ao plano divino. Às vezes, a resposta de Deus será não ou espere. E temos que confiar. Confiar em Deus mesmo quando não entendemos é a maior prova de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 8, nos lembra: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Abraão não sabia o destino, mas confiava no guia. E você está disposto a obedecer mesmo sem ter todas as respostas? Está pronto para dizer: Senhor, se não fores comigo, eu não irei? Comente aqui embaixo: eu não quero andar sozinho, quero ser guiado pelo Espírito Santo. Na próxima parte, vamos finalizar com uma oração poderosa por sabedoria e revelações espirituais. Vamos clamar juntos por discernimento, por clareza e por proteção divina nas escolhas do dia. E no final, trarei a revelação mais poderosa de todas, aquela que pode transformar completamente sua maneira de caminhar com Deus. Se você ficou até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Aperte o cinto espiritual, porque a última parte trará um despertar profundo. E juntos, vamos entrar na presença do Senhor. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sua casa. Que honra maravilhosa é ter caminhado com você até aqui. Se você permaneceu conosco durante esse tempo, eu creio, com todo o meu coração, que o Senhor tem algo grandioso reservado para a sua vida. Agora, chegou o momento que muitos esperavam. Vamos orar juntos, com fé e reverência, por sabedoria, discernimento e direção. Mas antes disso, permita-me compartilhar a revelação mais poderosa deste vídeo. A verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos que não sabemos tudo e que precisamos desesperadamente de Deus. O livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7 nos ensina: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é a lógica humana, não é a experiência, não é o estudo, embora tudo isso possa ter valor. A verdadeira sabedoria nasce quando nos rendemos ao Senhor e dizemos: Pai, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Agora pense comigo: quantas decisões você já tomou com base em impulsos? Quantas vezes a ansiedade falou mais alto que a oração? E quantas dessas escolhas te trouxeram dores, perdas e arrependimentos? Hoje, isso muda. Hoje, como portador, aqui no canal O Cajado Divino, eu convido você a se unir a mim numa oração de entrega, humildade e busca pela sabedoria divina. Onde quer que você esteja agora, no quarto, no ônibus, no trabalho ou até mesmo de joelhos, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com humildade. Eu reconheço, Pai, que sem Ti nada posso fazer. Me perdoa pelas vezes que tentei caminhar sozinho, pelas escolhas que fiz sem consultar a Tua vontade e pelas decisões que tomei na força do meu próprio braço. Hoje eu clamo: derrama sobre mim a Tua sabedoria. Me dá discernimento, Espírito Santo, abre os meus olhos espirituais. Me ajuda a entender o tempo certo, a direção certa, o caminho certo, que eu jamais tome decisões baseadas apenas na lógica, mas sim na Tua palavra e na Tua paz. Que o Teu Espírito testifique comigo e me conduza em tudo, me ensina a confiar, mesmo quando eu não entender. Me dá sensibilidade para ouvir Tua voz e coragem para obedecer. E, acima de tudo,
que o meu coração jamais se afaste de ti. Eu entrego a ti meus planos, meus sonhos, meus caminhos e declaro: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Sinta essa paz que está te envolvendo agora. É a confirmação do Pai. Ele ouviu. Ele está te guiando. E saiba, as decisões que você tomar a partir de hoje, guiado pelo Espírito Santo, serão frutíferas, seguras e abençoadas. O Senhor vai à sua frente. Ele endireita os caminhos tortuosos e abre portas que ninguém pode fechar. E eu te digo profeticamente, você verá os frutos dessa oração. O que era confuso será esclarecido, o que era pesado será leve, e o que parecia impossível se tornará testemunho para a glória de Deus. Mas não pare aqui. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora mesmo no canal O Cajado Divino. Deixe o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama. Essa simples atitude pode ser a diferença entre alguém errar ou acertar o caminho da vida. Vamos espalhar essa palavra. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, esse é o momento. A sabedoria começa quando reconhecemos que precisamos de um Salvador. Aceite Jesus como seu Senhor. Confesse com a sua boca e creia com o seu coração. Romanos capítulo 10, versículo 9 nos assegura: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Procure uma igreja perto da sua casa. Não caminhe sozinho. O corpo de Cristo é o lugar onde somos fortalecidos, corrigidos e amados. E antes de você sair desse vídeo, eu te convido a assistir mais 2 conteúdos aqui do canal O Cajado Divino. Um deles fala sobre como ouvir a voz de Deus com clareza, e o outro revela como personagens bíblicos enfrentaram decisões difíceis com sabedoria divina. Você não pode perder. Eu sou o portador, e minha missão é trazer luz e verdade pela palavra de Deus. Que o Senhor abençoe você, sua casa, sua mente, seus caminhos e todas as suas decisões. Que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração, hoje e para sempre. Se você assistiu até aqui, comente. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Até o próximo vídeo. Fique na paz, querido irmão. E lembre-se, com sabedoria do alto, suas decisões serão guiadas por Deus.